Recebemos aqui em nossos estúdios, ela que é pré-candidata a deputada federal, Regina Gonçalves. Regina, boa noite, obrigado pela gentileza. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, o repórter diário, os internautas, e que possamos trazer informações que sejam relevantes mesmo para a opinião pública. Regina, para quem não se lembra, Regina já foi deputada estadual, tem um papel importante na região do ABC, claro, uma identidade ainda maior com a cidade de Diadema. Mas, Regina, por que a decisão de disputar o pleito de outubro, na figura ainda de pré-candidata, por conta da legislação, candidatura oficial depois das convenções, mas de pré-candidata e agora a uma cadeira em Brasília? Eu acho que é uma análise mais profunda da crise que nós estamos passando. Eu acho que, como você mesmo sabe, Leandro, eu acho que nós passamos por uma profunda crise moral, né, institucional, econômica, que está afetando sobremaneira os serviços públicos e os municípios. Né? No fim da fila estão os municípios numa situação extremamente precária, dado a crise e essa queda de receita. Ao mesmo tempo, Diadema perdeu muito em não ter representantes, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. Tem ideia do último representante da Câmara Federal? Então, da Câmara Federal foi eleito o ex-prefeito Felipe e ele abandonou o cargo para ser secretário de saúde. Naquele momento, com certeza, ele não levou em consideração a necessidade da população de Diadema, de ter o seu representante, de alguém que realmente pudesse brigar. Dado a essa carência e essa necessidade da cidade ter seus representantes, na análise também interna do próprio partido, do PV, que você sabe que é o meu primeiro e único partido, né? A gente tem tido uma coerência política ao longo da minha vida pública. Quantos anos de PV, Regina? 28. 28 anos de PV. É. E a Regina, bom lembrar, foi até sondada por diversos partidos, um convite mais efetivo por parte do Podemos, assim como foi feito ao Márcio da Farmácia, tanto que o Márcio acabou migrando, vice-prefeito, pré-candidato a deputado estadual, e a Regina manteve a posição e a atuação no Partido Verde. Por que a decisão de permanecer, Regina? Porque eu acho que, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de não ter coerência com a minha vida pública e com os meus próprios princípios. Então, eu acho que seria muito incoerente ter uma vida toda dedicada à construção partidária, como eu fiz, né? Eu já fui presidente estadual do partido, fui presidente nacional do PV Mulher, e no momento de uma crise que nós estamos vivendo, você migrar para uma legenda que, teoricamente, pode ser mais fácil ou não. Eu acho que eu iniciei a minha carreira política dentro do PV e ainda tenho um ciclo a vencer dentro do PV. Que seja um ciclo vitorioso, que seja um ciclo que eu possa continuar representando os interesses de Diadema na Câmara Federal e, ao mesmo tempo, da região do ABC, que a gente, por tudo que nós representamos, e a gente já discutiu isso tantas vezes em outros momentos, a grandeza econômica dessa região, a grandeza política que nós temos, e nós ainda não temos representantes, um número suficientes ou com comprometimento suficiente para que se possa deixar de lado as coisas pequenas e nos ater àquilo que é maior, que é o serviço público, que são o interesse da população. E, Regina, como fazer, e tenho conversado muito isso com a sociedade, com os integrantes da classe política, como fazer a população discutir política e, mais do que isso, resgatar a confiança a ponto de chegar na urna? Porque eu tenho ouvido de muita gente, olha, eu vou votar, mas eu vou anular meu voto, vou votar em branco, ou então, eu vou me abster, tanto que aí tem gente que projeta mais de 40% aí, brancos, nulos e abstenções, o chamado voto NBA, né? Nulos, brancos e abstenção. Como convencer esse eleitor, Regina? Eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter um momento de reflexão que eu não me coloco muito no lugar do eleitor, porque também me sinto indignada de ver tudo isso. Apesar de ser um agente político, nós também somos cobrados como se fizéssemos parte do que está acontecendo em âmbito federal, né? E nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Então, o político, como qualquer outro, você tem as pessoas sérias e as não sérias. Infelizmente, um grande percentual fez com que a população brasileira tivesse esse desencanto, né? E é muito ruim para o país isso. É muito ruim porque quando você perde perspectiva, você está mexendo em futuras gerações. E aí você mexe com futuros quadros dessa própria geração. Então,
em primeiro lugar, eu respeito e entendo a frustração que o eleitor está tendo. Agora, num outro momento, a gente também tem que fazer uma reflexão enquanto cidadão, que quando a gente age dessa forma, a gente está perpetuando o que estão lá. Né? Que é a briga do poder, que são os grandes partidos que manipulam, e hoje está mais claro do que nunca, né? Que manipulam a seu bel prazer os interesses partidários e não os interesses da população e não o que é de interesse público. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer uma campanha muito dura, discutindo o que, de fato, é importante para a população, mas também trazendo essa mesma população para ser protagonista dessa história. O protagonismo dessa eleição não são as candidaturas, nós somos apenas ferramenta. O protagonismo dessa eleição é o próprio eleitor que quer um país melhor. E, para isso, tem que deixar de lado e acreditar e fazer vez aquilo que ele pode transformar e fazer com que ele possa estar votando e participando, fiscalizando como tem que ser. E todo mundo que fala na classe política, Regina, deposita uma confiança sobremaneira, em especial no primeiro ano da próxima legislatura, ou seja, 2019. As grandes e tão faladas reformas, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, dizem que as grandes reformas, se elas vierem a acontecer, tem que ser logo no início da legislatura. Qual o ambiente que é possível a gente projetar para o próximo Congresso e, na tua avaliação, quais itens não podem escapar da pauta já a partir de 2019? Bom, eu acho assim, acho que a gente tem uma projeção numa próxima Câmara que a gente espera que seja uma renovação para valer e não que sobressaia aquilo que nós temos assistido, eleições atrás de eleições, que são grupos que se ajustam economicamente e tem ganhado eleições nesse país, com raríssimas exceções, quem tem dinheiro. E aí, hoje, a população tem mais coerência de saber de onde está vindo esse recurso. Os temas que eu acho, Leandro, que já passou da hora a gente ter coragem de discutir, em primeiro lugar, para mim, é reforma tributária. Né? Eu acho que não se pode mais prejudicar tantos municípios, dando incumbências de responsabilidade de serviços públicos, e, no entanto, o governo federal continuar ficando com a maior parte do que é arrecadado nesse país, né, sem ter a mínima consequência dos seus atos, do que está acontecendo na ponta, que as pessoas moram na cidade e precisam do serviço na cidade. Então, um dos temas que eu gostaria de poder está realmente trabalhando. É um tema difícil. Acho muito difícil um presidente que vier a ser eleito ter a coragem de colocar isso em pauta, mas é um tema necessário para que o país possa se redescobrir, né? E tendo uma redistribuição de recursos que seja mais justo com os municípios, que seja mais justo com o Estado. Tá? Isso é uma das coisas. Reforma política é muito importante, tão importante quanto, mas eu colocaria em primeiro lugar, no meu ponto de vista, uma reforma tributária. Tá? Uma outra coisa que não se fala, mas eu acho necessário tocar, é a repactuação do SUS. Né? Qual é a responsabilidade aliás, efetiva... também tem discutido há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, e o que cabe ao governo federal, estadual, aos municípios. Então, o conceito do SUS, da qual eu acredito, ele é colocado como tripartido e deveria ser de uma forma onde o governo federal pudesse aportar recursos de forma significativa para que a gente possa atender melhor. O que a gente tem visto ao longo desses 30 anos é o contrário. Cada vez mais os municípios estão tendo que arcar com orçamento próprio, tesouro, na área da saúde, e, no entanto, cada vez menos é a participação do governo federal. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem uma participação, aí eu vou falar do universo do que a gente está presenciando, do que vem do recurso do governo federal para Diadema, a gente está falando na ordem de 2%. Aí, quando você vê tudo o que está acontecendo e o quanto é importante a gente atender, porque o brasileiro paga muito imposto, mas ele não tem o serviço. Diferente de outros países que têm uma carga tributária alta, porém ele conta com serviço de qualidade na saúde e conta também com uma educação gratuita.
né? Que não é o caso do brasileiro. Então, eu acho, para mim também, outro tema que eu gostaria de colocar como prioritário do meu mandato é a discussão do sistema SUS. Qual é a participação efetiva do governo federal e o quanto que os municípios têm sofrido ao longo dos anos. Posso falar de Diadema, que hoje 41% do seu orçamento vai para a saúde e a gente está enxugando gelo. 41%? 41%. Por quê? Porque saúde é cara. Quando você tem uma economia que tem um freio, como nós tivemos, que nós estamos em 2018 e, na verdade, é equivalente ao que seria um orçamento de 2012, nós estamos falando de 6 anos de perda de ICMS. Só que o custeio aumenta, porque quando você aumenta, a sua economia está baixa e tem o desemprego, aquele trabalhador que antes tinha seu plano de saúde ou tinha seu filho numa escola particular, a primeira coisa que ele é obrigado a fazer é ir para o serviço público. Então, ele tira o filho da escola, vai para o serviço, para a escola particular, vai para o público, e a saúde é a mesma coisa. Então, todos os municípios hoje estão sofrendo dessa situação. E é óbvio, a população não tem interesse em saber disso, mas eu acho que é nossa obrigação colocar em pauta essas discussões. Que sejamos cobrados, mas sejamos cobrados naquilo que é justo e a inexistência de cumplicidade de um papel efetivo do governo federal no que diz respeito à saúde pública desse país. Regina, claro que a pergunta aqui cabe ao governo, mas como representante, alguém que está no dia a dia, ajudou inclusive o governo e ajuda do prefeito Lauro Michels. Pelo que tem dialogado, conversado, encaminhado, vai ter o apoio restrito do governo nessa empreitada como pré-candidata a deputada eu quero federal? colocar, inclusive, isso, Leandro. As candidaturas do governo é o Márcio para estadual e eu para federal. Isso não se altera. O fato do vereador Marcos ter ou não retirado a sua candidatura, isso não vai alterar o que já estava sendo colocado. No cronograma. O Marcos tem o seu grupo de apoio, esse grupo de apoio é ligado ao Alex Manente, portanto, o grupo dele vai trabalhar o Alex Manente, não a minha candidatura, talvez porque esse grupo realmente não coloque em primeiro lugar os interesses da cidade que tanto precisa. Mas eu vou continuar pautando o Diadema, que é a minha obrigação, é onde eu moro, é onde eu vivo e é onde eu tenho exercido toda a minha vida pública. Mas nós, tanto eu como o Márcio, somos os candidatos de governo e é dessa forma que vai continuar sendo. Nesse sentido, só aproveitando o gancho, Regina, surpreendeu essa desistência do Marcos Michels? Em que pese não mudar o cronograma, surpreendeu? Para mim, sim, porque eu acho que há muito tempo o governo tem procurado um diálogo. O prefeito Lauro o tempo todo se colocou à disposição para buscar um diálogo com este grupo, em especial com o Marcos, e ele sempre foi muito taxativo nessa candidatura. Eu acho que isso eu ainda não tenho os detalhes, porque realmente eu não participei disso, eu estou imbuída em continuar o meu trabalho e estou pautada nas discussões que, de fato, que sejam de interesse público. E eu não acho que, neste momento, essa desistência, eu acho que vai ajudar o governo, do ponto de vista de governabilidade, e tenho certeza que a preocupação maior do governo é a governabilidade, né? Nós temos projetos importantes, projetos de interesse público que não estavam sendo votados. Então, eu acho que agora a gente precisa pôr em primeiro lugar os interesses da cidade. E é dessa maneira que eu vou continuar dialogando com a cidade e com as suas perspectivas e as suas necessidades. Perfeito. Além, claro, o foco é a região do ABC, mas não tem jeito, né, Regina? Até porque o voto distrital não foi encaminhado e não foi aprovado, tem que ficar percorrendo. Mas aí o desafio no caso de federal, vai percorrer outra cidade, mas o foco acaba sendo mesmo o ABC. Na eleição passada, Leandro, dentro do PV acontece um processo muito diferente de outros partidos. A chapa do PV para estadual, ela tem maior concorrência entre si. Então, a linha de corte ela é muito maior, até pela bancada já com mandato. Estadual, a linha de corte é maior do que a federal. E, para você ter uma ideia, o voto que eu tive para estadual na passada, se eu estivesse dentro da chapa federal, eu teria sido eleito.
Quantos votos na última eleição? 58 mil. 58 mil. O último estadual entrou com quanto no PV? 62. 62. Tá? E então, nós analisamos, né, fomos muito, eu e o Lauro, analisamos muito o quadro e chegamos à conclusão que, não só pela questão do partido, mas principalmente eu acho que existe uma vacância muito grande de um deputado federal, uma deputada federal da cidade, que possa fazer jus àquilo que Diadema representa economicamente para o Estado e que não tem o retorno devido, né, e óbvio, envolve o governo federal, como também, para nós, a concorrência dentro da chapa do PV, ela é muito mais confortável do que seria dentro da chapa estadual. Então, há um pedido do Lauro, eu acabei migrando para a federal em decorrência dessa análise de necessidade da cidade de ter o seu representante e para que a gente possa realmente trabalhar em prol da cidade. Como você falou, nós não somos eleitos por uma cidade, nós somos eleitos pelo Estado e representamos um Estado. Mas eu também acho que a gente tem que... Eu sou a favor do voto regionalizado, nós já discutimos também isso no passado. Infelizmente, isso não ocorreu, mas eu acho que a tendência, talvez seja numa próxima, a gente ter isso. E a gente vai continuar trabalhando pela região do ABC, né? Tem algumas bases específicas que eu sempre trabalhei, eu sempre procurei trabalhar no Estado, enquanto deputada estadual, nas cidades onde nós tínhamos o IDH muito baixo, que era comparado, inclusive, com o Nordeste, que é o Vale do Ribeira. Então, eu tenho uma base significativa no Vale do Ribeira, como tem em área metropolitana. E é o que eu pretendo continuar tratando e continuar trabalhando. Mas é lógico, o meu foco é Diadema, meu compromisso é Diadema, para que a gente possa ter um maior retorno, né? Retornar aquilo que a cidade contribui em forma de impostos, que vai para o governo federal e na hora da distribuição nós somos o último da fila e não tem ninguém brigando por esses interesses. Regina, o Matheus Ferreira está nos acompanhando aqui, obrigado. João Marcos Batista dos Santos, Moacir Rubeiro, eu citei, vereador de São Caetano, José Carlos Orozco, boa noite, Regina, transmito um abraço a ela, falando aqui do dia a dia lá de Diadema, Rogério Dalupo, Biratã Figueiredo, o Antoninho Cassiano criticando a cidade de Mauá a respeito da cobrança da taxa do lixo, a gente falou agora há pouco da taxa do lixo em São Caetano, o Gerson Leonardi também nos acompanhando, obrigado, José Colonese, Carlos Alberto Buzano, Baladas, obrigado, também no dia a dia aqui da informação e prestação de serviços na região. Guilherme Mata, Regina, pega uma questão importante, mobilidade urbana, e há muito se fala do metrô ABC, etc. Ele fala, Regina, é possível imaginar o metrô chegando à cidade de Diadema? Olha, quem é? Guilherme Matos. Guilherme Matos. Eu até agradeço a pergunta, porque tem uma passagem, eu não me lembro se inclusive nós já discutimos há algum tempo, mas eu não me lembro se foi esclarecido. E aí, se você me permite, Leandro, eu acho que é um tema importante a gente esclarecer isso. Quando eu cheguei na Lesp, quando eu fui eleita, para minha surpresa, a linha 18 Bronze já havia sido votado e já tinha sido definido o trajeto. Para minha surpresa, Diadema foi excluída desse trajeto, que eu achei um pouco inconcebível, porque Diadema, do seu centro até a estação do Jabaquara, nós estamos falando apenas de 6 quilômetros. Então, seria mais lógico a rede metroviária passar por Diadema e circundando para que se feche um circuito. E não foi feito isso. Então, Diadema ficou excluído. E o que me chamou mais atenção é que, na época, quando passou isso na casa, nós tínhamos 2 representantes. Nós tínhamos 2 ex-prefeitos que eram deputados estaduais e que passou batido isso e eles não se pronunciaram ou, muito menos, brigaram pelos interesses de Diadema. Bom, eu tive a sorte, durante 3 anos consecutivos, eu fui relatora da LDO, né, o segundo orçamento da União. E nessa relatoria, eu tive condições de dialogar com o governo do Estado, em especial com o governador, de fazer com que a Diadema fosse incluída no sistema de expansão do metroviário que se tem para toda a área metropolitana. Às vezes a população não entende isso. Existe um grande projeto do governo do Estado que prevê, a médio e longo prazo, que todo o metrô seja atendido por monotrilho na região metropolitana. Então, dentro dessa expansão, eu consegui incluir
a cidade de Diadema. E por quê? Porque senão nós ficamos com o circuito da linha 18, ela finda em São Bernardo, mas ela não fecha o circuito para outras áreas. Santo André, São Bernardo, São Caetano e ponto. Então, o que nós conseguimos? Um estudo, e foi incluído dessa maneira, que a linha 17 Ouro, quando chegar no Jabaquara, a expansão dela seria descendo por Diadema para encontrar a linha 18 Bronze, e aí sim a região do ABC fecha o circuito metroviário, né, por monotrilho, modal monotrilho. E aí a gente consegue ter uma mobilidade urbana que atenda de forma satisfatória às necessidades da região. Né? Importante esse esclarecimento. E foi um tema que eu lutei muito, foi um tema que tem sido pauta, né, deixamos totalmente engatilhado, inclusive o trajeto. O próprio governador teve na época aqui, fez esse pronunciamento no consórcio intermunicipal, foi em Diadema, teve o pronunciamento, saiu em todos os jornais da região. Então, o que faltou? Faltou alguém continuar esse trabalho para que se possa dar sequência nisso. E eu espero que a gente possa, através do Márcio, dar sequência nesse projeto e dar sequência nessa pauta que eu acho de extremamente necessária e de urgência que nós precisamos. Tereza Marano, obrigado. Luiz Fernando Gordinho de Diadema sempre nos acompanha. Obrigado, Luiz Fernando. Regina, e o dia a dia da cidade de Diadema, sua acompanhando lá de perto da gestão do prefeito Lauro Michels, agora 1 ano e meio do segundo mandato, qual a avaliação, o que avançou, o que precisa avançar ainda na cidade? Eu acho assim, eu acho que o prefeito Lauro tem tido muita coragem, tem tido um equilíbrio e tem procurado priorizar o equilíbrio financeiro, é extremamente responsável com o dinheiro público, extremamente responsável em buscar esse equilíbrio financeiro, mas é claro, nós avançamos na habitação, nós avançamos na educação, com os melhores índices na área de análise educacional, mas nós temos muito ainda que avançar. Avançamos, sim, na saúde, né? Estamos reformando uma série de UBS, estamos informatizando todas as UBS, então a gente está fazendo uma série de melhorias. Só que, como eu falei, a saúde nesse país é como enxugar gelo. Por mais recursos que você coloque, a sensação é que não está sendo feito. Agora, nós temos um monte de coisa para... Nós temos creches a serem entregues, nós temos que ainda chegar no patamar de saúde que o prefeito Lauro quer. Nós temos um projeto extremamente ambicioso, que está dando um resultado tremendo em Diadema, que é a regularização fundiária. Até 2020, nós vamos estar entregando a cidade e deixando a cidade com 60% de loteamentos e núcleos habitacionais regularizados. 60% até 2020. Até 2020. Então, a gente andou muito, a gente conseguiu fazer um convênio e um trabalho conjunto com o cartório de registro de imóveis e que está dando muito resultado. Só esse ano nós estamos entregando mais de 4.200 escrituras em loteamentos irregulares, em núcleos habitacionais que nós estamos regularizando. E, diga de passagem, a nova lei de regularização fundiária, a lei federal, ela veio abrir oportunidades para que os municípios possam, de fato, ter essa luz no fim do túnel. Antes, nós não tínhamos ferramentas jurídicas que nos permitissem. Com essa ferramenta jurídica, e como nós de Diadema já estávamos com a nossa diretoria de regularização fundiária muito adiantado, então a gente conseguiu, e nós estamos conseguindo uma dinâmica que está até nos surpreendendo, de tão rápido que a gente está conseguindo, e é uma conquista para a população, porque Diadema todo mundo, a maioria conhece, é uma cidade que foi construída por trabalhadores, trabalhadoras, e que compraram os seus lotes, que, no entanto, totalmente irregulares. Então, é um percentual muito pequeno da cidade que estava regularizado, e a gente vai alcançar essa meta. É uma meta audaciosa, mas é uma meta possível, e a equipe está muito engajada e muito entusiasmada já com os resultados que nós estamos obtendo. Cristina, você falou agora há pouco da discussão regional, na esteira da pauta da mobilidade urbana, do metrô. Na tua avaliação, foi acertada a saída de Diadema do consórcio? E o que é possível projetar para a discussão regional, para aqueles problemas que
extrapolam os limites municipais, que, aliás, são objeto de origem do consórcio na década de 90. Então, eu participei muito ativamente na década de 90 dessa formação. Inclusive, nós tínhamos quadros fantásticos e nem por isso nós tínhamos essa... onde eu acho que nós temos um grande equívoco é que numa crise econômica, Leandro, os municípios e o prefeito ele tem que se ater primeiro ao seu município. As questões regionais, na minha avaliação, ela vai se perdendo quando você começa a manter uma autarquia tão burocrata e cara como qualquer outra. Então, ela vai perdendo, na minha avaliação, um pouco eixo, um pouco objetivo. Agora, as questões regionais, independente de ter o consórcio ou não, e aí eu vou lembrar da década de 90, nós não tínhamos essa estrutura e nem por isso a gente deixava de discutir as questões que são regionais. Nem por isso os prefeitos deixavam de atuar junto em questões de ter ou não uma autarquia que se diz consórcio intermunicipal. Eu acho que a gente deveria exigir mais a presença do Estado, né? Ser mais efetivo no aporte financeiro à região, como também do governo federal. Eu acho que numa crise econômica, um prefeito que é eleito por uma cidade, ele tem que administrar com suas prioridades. E eu acho que o Lauro, naquele momento, tomou atitude, colocando Diadema em primeiro lugar. Perfeito, Regina. Tem muitos questionamentos ainda, mas a nossa pauta aqui, o nosso relógio é implacável. Mas, de imediato, Regina, quero mais uma vez agradecer a gentileza da entrevista, atualizando o dia a dia, em especial da cidade de Diadema, mas de toda a região do ABC. Regina Gonçalves, que é pré-candidata a deputada federal na eleição de outubro, falando aqui das coisas também importantes neste momento pré-eleitoral, a conjuntura, a necessidade de aumentar a representação aqui do ABC, tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto na Câmara dos Deputados. Regina, tenho convicção, vai voltar aqui em outras oportunidades para a gente atualizar os temas. Fica à vontade para suas considerações finais. Obrigada, Leandro. Eu gostaria, sim, de agradecer aos internautas, deixar uma reflexão, né, que o momento que o país está vivendo não é um momento de nós nos recolhermos e nos omitirmos no papel de protagonista que nós temos pela frente. Está difícil, está muito difícil para todos, mas o que está em jogo é um país melhor, é um país de oportunidades, e essas oportunidades não é feito por apenas nós, políticos, é feito com toda a sociedade. Então, eu quero dividir com a sociedade a responsabilidade de termos um país melhor, de termos um Estado melhor. E que vocês possam agir de uma forma mais concreta na fiscalização de quem vocês ajudam a chegar no poder. Né? Porque, muitas vezes, as pessoas dão um voto para um deputado sem saber exatamente qual é o papel de um deputado estadual e um deputado federal. E um grande engano, porque é justamente o deputado federal, o deputado estadual, que representa a região, que representa a cidade e que tem condições de trazer recursos que são legítimos que venham para o investimento dessas cidades. Não adianta acreditar num cara que chega na televisão, pior do que está não fica, que vocês viram que fica assim, viu? Tem sempre um pouquinho mais. Então, eu queria deixar essa reflexão, que vocês nos ajudem a termos um país melhor e que vocês sejam protagonistas do processo. Nós somos apenas a ferramenta daquilo que vocês querem que o país seja. Legal. Diego Chus, parabenizando pelo trabalho. Obrigado, Diego de São Caetano. Rosângela França, mandando parabéns, Regina. E só para encerrar aqui, falei do Luiz Fernando, é ativista da causa animal de Diadema. Falou, Regina, se for eleita, dá para travar o debate em Brasília sobre a construção de hospital público veterinário regional? Eu acho que, primeiramente, assim, primeiro a causa animal é uma causa de pauta, né, cada vez mais está no dia a dia das pessoas. Quando eu fui deputada, eu acho que eu fui a única deputada que mandou emendas para fazer... nós fizemos chipagem, né? Nós fizemos chipagem dos animais, fizemos toda a parte que era necessário na parte veterinária, e eu acho que a gente tem que continuar o trabalho. Só que a gente também tem que ponderar que hoje nós não temos como ter um hospital em cada cidade. Então, a gente tem
que sim trabalhar pela causa animal, nós temos que fazer com que cada município possa ter seu centro de zoonose, a causa animal colocada como prioridade também na questão de saúde pública, mas mais do que isso, a gente tem que trabalhar para que a região seja forte e possa atender da melhor maneira possível os nossos animais. Legal. Regina Gonçalves, pré-candidata a deputada federal, nome do ABC também em Brasília, nome do ABC aqui na região para a Assembleia Legislativa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no próximo dia 7 de outubro, independentemente da preferência partidária, da simpatia, da ideologia, é importante votar em representantes que estejam no dia a dia do ABC. E o Repórter Diário, como fez e vai seguir fazendo, vai dar espaço em especial para nomes aqui do dia a dia do ABC, que são as pessoas que conhecem a Pereira Barreto, que conhecem o centro de Diadema, a Avenida Goiás, a Vergueiro, porque não adianta votar em quem nunca nem passou aqui pelo ABC. Tiririca, na última eleição, eu não me canso de dizer, teve 100 mil votos aqui no ABC, nem passou aqui, nem mandou emenda para cá, que adiantou votar no Tiririca. Por isso tem que pesquisar, saber o cargo, ninguém está elegendo o melhor comediante. Nós estamos votando no melhor representante, naquele que vai ser o porta-voz das demandas da nossa região, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara dos Deputados, por isso é importante. Aí depois você vai reclamar pelos próximos 4 anos. Então pesquise, procure, tem as redes sociais hoje que ajudam muito nesse sentido. Então, mais uma vez, importante esse alerta para você que nos acompanha. Curte, comenta, compartilha. Obrigado, pessoal, no dia a dia da nossa plataforma do RD Digital. Agradecendo toda a assessoria da Regina, também disponibilizando aqui a agenda para atualizar, para falar ao vivo aqui, olho no olho com você que nos acompanha. Obrigado, Dília Micali, Carlos Carvalho, Bruno Coelho, toda a equipe aqui do Repórter Diário. E voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do RD TV Online. Se você vai fazer surpresa para o namorado, namorada, assiste primeiro e depois vai fazer o jantar à luz de velas. Obrigado, pessoal. Até a próxima.